Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 19 de janeiro de 2025, um domingo. Estamos aqui começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa estar alcançando, guardando, libertando e desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra hoje está em Gênesis 40. Onde a gente viu, né, que José ele foi assediado pela esposa de Potifar, né? Mas José era um homem que, né, ele disse assim no capítulo 39, versículo 7. Diz assim, que ela começou a cobiçá-la e chamou ele para deitar com ela. Aí ele diz assim no versículo 9, na parte B, cometerei algo tão perverso e pecar contra Deus, né? Então ele viu o adultério como algo tão perverso, porque ele sabia que Deus fez a monogamia. E não poligamia, não adultério, não outras situações, né? E mais, vamos lá, o sonho de dois prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Nessa hora, Senhor, eu te peço, no momento de João 3,30, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu, missionária Nadir Albano, não fale aquilo que eu queira. Ai, Senhor, mas somente aquilo assim para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa passagem aqui, ele tremendo, ela vai começar contando de um sonho, né? E aí diz assim, né, que algum tempo depois, né, ele está preso ali, né, no cárcere, né, que ele ficou preso na prisão, e ali o carcereiro entregou tudo na mão dele, encarregou que ele ficasse tudo era entregue na mão de José. O que José fazia, né, era determinado, era obedecido. E aí diz, né, que algum tempo depois o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor e o rei do Egito, né? Vamos lá, desculpa. Algum tempo depois o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Eles ofenderam, né, o rei lá do Egito. Ninguém não fala aqui, né, qual foi a ofensa, mas simplesmente que eles ofenderam. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Você acredita que as coisas de Deus é coincidência? Muitas vezes a gente não consegue entender, né? Olha só, na casa que José estava, tá? Então, e o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Então, José servia ele, tá bom? Então, a gente vê que Deus, né, fez uma obra aqui na vida de José, né? Porque ele ficava no cárcere, ele não era tratado como um bandido, né? E sim, ele tinha a regalia a qual o carcereiro lhe havia dado. E depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos a mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Igreja, a gente vê que essa situação ela vem falar claramente que eles foram presos, não se sabe por quê, tá? E ali, eles foram entregues para José cuidar. Deus, da igreja, tem coisas na vida da gente que a gente não vai entender nunca. É mistério de Deus. Amanda Suda, como não é mistério de Deus, não se entende. Sabe, igreja? Eu creio que foi Deus, né, providenciando toda essa situação, tá? Para abençoar José. E aí, né? Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. Cada sonho tinha sua própria interpretação. Então, cada um tinha um sonho. Porque naquela época ali, no Oriente Médio, né? Esse povo acreditava muito em sonhos, que sonhos tinham, né? Sempre um significado. E realmente, né? Para eles tinha e teve. Vamos continuar. Quando José foi vê-los na seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Olha só, né? Então José era uma pessoa que se apercebia, ou seja, José era uma pessoa que olhava, que encarava, né? Uma pessoa que olhava nos olhos, né? Então, a gente vê que para você entender a dor do outro, muitas vezes a gente tem que olhar e perceber, né? Ter o cuidado, a sensibilidade. José teve sensibilidade,
sensibilidade de José. Foi sensível, né? E a gente vê que, e eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Quem interpreta? Não é de Deus, não é Deus que interpreta o sonho. Igreja, os nossos sonhos muitas vezes são sonhos de Deus. Muitas vezes a gente almeja fazer coisas que a gente fala assim, nossa, mas como assim? É? Eu não, ó, eu vou falar por mim, né? Vou abrir um aspas aqui, né? Tem coisas na minha vida que eu nem almejava um dia querer fazer e Deus estava no coração de Deus. Uma delas é ser mãe de 4, né? Porque um dia Deus usou um irmão aqui em casa, quando eu tinha só o Marcos e a Miele, ele falou assim, irmã, a irmã vai ter mais 2 filhos. Eu, hã? Oi? 2 filhos? Como assim? E aí, passado assim um tempo, Deus usou o irmão pra falar, ó, irmã, a irmã vai ter um filho. Eu falei, oi? E aí eu duvidei. A irmã falou comigo assim, irmã, você saber que é Deus? Vai aparecer um dinheiro na sua conta, você vai achar um dinheiro. Eu, oi? Igreja, isso foi numa terça-feira, tá? Não foi numa quinta-feira, foi numa terça-feira mesmo. Foi numa quinta. Quando foi na terça-feira, eu tava saindo da faculdade, passou mais de 10 mil pessoas ali na frente da Uninove e só eu achei os 50 reais. Aí eu fui, levei no McDonald's, troquei e me deu troco. Na outra semana, 15 dias depois eu fiz o exame, eu tava grávida do Matheus, que é meu filho que tá com 9 anos hoje. Depois de passado algum tempo, quase 5 anos, eu engravidei do Manuel. Os dois estão aqui, minhas 2 bênçãos, né? Então, assim, um sonho de Deus, né? E nesse meio tempo, do que eu engravidei do Matheus, eu tava fazendo faculdade, tá? De psicologia. E também não queria, nunca tinha sonhado, nunca pensei, porque eu estudei magistério. Eu me formei no magistério em 96, achava que até de professora eu tinha trabalhado, mas psicologia nunca. E aí aprova o Senhor que eu fizesse psicologia. Ele falou assim, você vai começar este ano, daqui 5 anos você termina assim, assim. Nossa, você não imagina a guerra travada que foi, mas foi do jeito que Deus quis. Não é fácil. É os sonhos de Deus, né? Os sonhos de Deus pra mim e pra vocês são bem maiores que o nosso. E não tem pra onde correr, tá? Eu abri esse ápice pra vocês entenderem que Deus, quando Ele sonha um projeto na sua vida, Ele faz, né? Não é fácil. Tem dia que a gente tá triste, chorona, desanimada, tá? Tem pessoas que acham que porque a gente serve o Senhor Jesus, que a gente não pode ficar triste, não pode desanimar, não pode murmurar, não pode falar. Pode sim. Não é murmurar assim, eu falo falar. Quando eu, Senhor, o que tá acontecendo? Eu não tô legal hoje, eu tô assim. Fala. Você tem Deus, você tem um amigo que é Jesus. Se você tem um amigo que é Jesus, você pode falar com ele. Quem é o meu melhor amigo? É Jesus, né? Então, porque ele conhece a intenção do meu coração, da minha mente, ele me conhece antes mesmo, antes daquilo mesmo, de eu falar, ele já sabe. Então, fale com seu amigo Jesus, fale. Não permita que ninguém critique a sua intimidade para com Deus. É algo seu com Deus. Quando José contou os sonhos dele, né, que a sua família se curvava, ele chamava ele de sonhador, debochado. E logo, daqui a pouco a gente vai ver que ele vai estar se curvando perante José. As 12 estrelas, tá lá, até o pai. Vamos continuar. No 9. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira e com 3 ramos ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei a uva e as espremi na taça de faraó, as entreguei na sua mão. E disse José, essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo, restaurá-lo à sua posição. Então, o sonho dele era esse, né? As uvas, né? As uvas representavam ali alegria, tá? Então, o faraó ia o quê? Exaltá-lo e restaurar a posição, né? E você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Então, assim, ou seja, você vai ser restituído, ok? Quando tudo estiver bem, lembre-se de mim. Ele pede para lembrar-se dele, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Então, José, ele conta ali, né, um resumo da sua história, tá? Resumo da história de José. Mas ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Olha só, coitadinho. Vai lá contar o sonho dele. Ouvindo interpretação favorável de José. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia
todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia, mas as aves vinham comer do cesto que trazia na cabeça. Olha, e disse José, essa interpretação, as 3 cestas são 3 dias, dentro de 3 dias Faraó vai decapitá-lo. Então você pensa, para um é vida, para outro é morte. Dentro de 3 dias Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Morte. Então, igreja, agora você vai falar por quê? Não sei, porque aprova o Senhor que foi assim, né? Porque exaltar e restaurar um copeiro, a sua posição, né? Levantando a cabeça, né? Dando exaltação, né? E aí, José, lembra de mim. Agora o outro, quando tudo estiver indo bem, lembre-se de mim, né? E do chefe dos copeiros, ele esqueceu dele. Mas por que o chefe esqueceu? Fala pra mim. Por que o chefe esqueceu? Né? Vamos lá. Aqui, ó, que ele fala aqui, ó, quando tudo estiver bem, indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Mas Deus, né, não permitiu. Igreja, porque quem que tem exaltado é Deus, não é o homem que exalta a minha tua vida, sabe? Eu mesma tô esquecida, né? Mas assim, eu sei que na hora certa Deus vai exaltar, não sei como, mas vai, né? E vamos continuar. 3 dias depois era o aniversário do Faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles se apresentou o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros. Então aí nessa festa, né, ele vai e apresenta, né? E restaurou a posição chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. E o Faraó vai lá e restaura. A igreja, você sabe por quê? Não sei. A palavra não dá embasamento, porque escolheu ele, né? E não o padeiro. Porque ambos provavelmente eram de confiança de Faraó. Mas Faraó restaura o copeiro. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar-lhe, como José lhe dissera na sua interpretação. Então, igreja, a gente vê que é algo muito forte, né? Por quê? Porque aprova o Senhor fazer assim, sabe? Porque quando José, ele estava ali naquele calabouço, naquele lugar preso, né? Como diz ele que ele era inocente, como ele diz aqui o resumo dele, né? Pois fui trazida à força da terra dos hebreus e também aqui não fiz nada para ser jogado neste calabouço. E ele realmente não fez nada. A única coisa que José fez foi glorificar o nome do Senhor, né? Porque quando ele não aceitou dormir com a mulher de Potifar, ele falou, oi, não, meu Senhor me deu tudo aqui para me cuidar, tá tudo nas minhas mãos, menos a senhora. Olha que coisa linda, gente. Então José era um jovem sonhador, mas que acima de tudo sonhava os sonhos de Deus e tinha temor de Deus. Isso é muito importante, né? Porque o sonho é o que alimenta a minha e a sua vida, tá? O sonho alimenta a minha e a sua vida. Então, a gente vê também, né, que toda a experiência que José teve com seus irmãos não lhe fez uma pessoa amarga, infeliz, perversa, não. Lhe fez uma pessoa honesta. Porque Deus conhece o coração dos seus, né? E aí, quando ele arranca a cabeça ali do chefe dos padeiros, o que acontece? Ele morre. Aí os sonhos que José interpretou, né, acontecem. Então, mas a gente vê também que séculos depois, né, vai ter ali, né, também tem um banquete, igual teve esse aqui, né, de Herodes. Ele decapita quem? João Batista, né? Então, igreja, mas decapitou João Batista, e João Batista era um homem de Deus. Ai, por que Deus deixou decapitar João Batista? Não sei. Porque já tinha terminado o ministério dele, e ele já tinha endireitado o caminho das veredas e Jesus vinha, né? Não sei. Mas eu consegui pensar agora, o Espírito Santo de Deus tocou isso no meu coração, né? Que o tempo de João tinha acabado. Então, igreja, Deus, ele sabe o tempo de exaltar a minha e a sua vida. Nós temos que estar simplesmente na posição. Tem dia que é doloroso, ver a gente chora, a gente mia, a gente geme, mas vida que segue, glória a Deus e vamos que vamos, tá bom?
Vamos ser igual a José, né? Que os sonhos de Deus na minha e na sua vida possam ser restaurados. E mesmo no calabouço, né? O Senhor venha nos honrar e nos guardar. Eu sei que Deus está comigo nessa luta, nessa peleja. Amém? Deus abençoe vocês que estão na paz. Beijo. Olha só, um final de semana abençoado, que hoje termina no domingo, e uma semana abençoada que começa também. Tchau!